todos que acompanham o Jornal Fatos pelas redes sociais e também pelo YouTube. Temos a honra hoje de estar entrevistando Claudete Geller Matias, ela que já foi prefeita do município aqui de Fraiburgo, e vai falar para nós algumas coisas pontuais que dizem respeito à infraestrutura, à educação, à saúde, pontos que interessam a você, fraiburguense, a você, povo aqui também da nossa região, que com certeza vai gostar de acompanhar essa nossa entrevista. Cada tópico, serão 8 tópicos a divisão da nossa entrevista de hoje. Cada tópico contará com uma pergunta que tem 5 minutos para ser respondida. Então a nossa equipe vai colocar o tempo para a gravação de 5 minutos para a resposta dessa pergunta que nós iremos fazer então aqui a candidata Claudete. Primeiramente, Claudete, boa tarde. Muito obrigada por nos receber aqui para fazer essa entrevista, para esclarecer e trazer os pontos importantes do seu plano de governo e também falar sobre esses pontos pertinentes aqui para a comunidade fraiburguense. Eu acho que todo mundo, quando faz a escolha do seu candidato, ele pensa justamente nisso: infraestrutura, saúde, educação, que é o que mais impacta, né, na vida da população. Muito obrigada, Claudete. Obrigada a você, Patrícia. Uma boa tarde a todos os ouvintes e quem está nos assistindo através do trabalho do Jornal Fatos. É um prazer, Patrícia, estar aqui, poder levar ao público de vocês, ao nosso público, informações sobre o nosso governo anterior e o nosso governo futuro também. Nós começamos com o primeiro tópico, que diz respeito, então, aos principais fatos que você considera mais importante, mais pertinente da sua gestão anterior. Então, colocando para gravar 5 minutos, Claudete, como que você avalia a gestão anterior como prefeita e considera como os principais desafios que você enfrentou na época? Já falando para vocês da intenção nossa, da certeza de que nós vamos fazer, sim, no nosso primeiro ano de governo, a revisão do plano de cargos e salários de todos os servidores públicos. Isso já é algo que já devia ter acontecido, não conseguimos fazer no nosso outro governo pela pandemia que veio nos últimos 2 anos. Mas é algo assim concreto que precisa ser feito. E também acho que um ponto bem importante que eu queria falar agora, falar um pouquinho do bairro São Miguel, que é o maior bairro da cidade, onde nós pretendemos colocar no bairro São Miguel um ponto de atendimento ao público, um ponto municipal, onde as pessoas possam lá buscar seu alvará, buscar informações, ter uma pessoa que possa viabilizar alguns serviços da prefeitura para facilitar o povo do São Miguel não precisar descer até o centro para ir à prefeitura. Também nós estamos trabalhando junto ao bombeiro a facilidade que podemos ter de levar para o São Miguel um ponto de atendimento. Esse ponto de atendimento seria do bombeiro, para socorrer nos primeiros momentos do incêndio, até chegar toda a guarnição necessária então no bairro São Miguel. Também, um dos nossos projetos para o povo de Fraiburgo seria o programa Fraiburgo Mais Moradia, já levando aí uma ideia de 50 casas populares, facilitando aí a vida de 50 famílias. Seria um começo então de um trabalho, de uma necessidade de muitas moradias para o nosso município. Também um outro programa que é de extrema importância, nós sabemos que temos uma lei federal, e essa lei, até 2033, nós precisamos cumprir 99% para a nossa população de água potável e 97% de saneamento. Vamos trazer aí auxílio às famílias mais vulneráveis, o auxílio aí com a rede dos anéis para fazer a fossa. Então a gente vai implementar esse trabalho aí para a população mais humilde, vulnerável, para poder solucionar esse problema. E também um outro problema que Fraiburgo enfrenta muito é a questão da falta de água. Hoje se fala muito da falta de água, todos os bairros estão reclamando ainda da falta de água. Nós deixamos um projeto, saímos do governo, nós deixamos o recurso para no São Miguel construir caixas d'água, e a gente sabe que precisamos implantar um sistema, e no nosso governo anterior a gente trabalhou isso, de implantar um sistema de buscar água superficial. A gente sabe que o poço artesiano ele seca muito rápido. É buscar água superficial e fazer um grande reservatório para viabilizar o atendimento da cidade. E também trazer aí para a população vulnerável a possibilidade das caixas d'água. Acho que isso também é algo fundamental para o apoio da nossa população. Também vamos retomar o nosso programa de regularização fundiária. Isso eu acho de extrema importância. O nosso povo precisa ter em mãos
o documento da sua casa, da sua moradia, isso é dignidade, isso é dizer ao povo que está aí o que é seu, para você também poder buscar um financiamento no banco com esse documento e fazer melhorias no seu local de trabalho ou na tua vida e na tua casa. E também precisamos, claro, reativar o nosso britador móvel, onde a gente chegava a britar até 30 cargas diárias. E é uma brita maior, é uma brita que lá na estrada de chão, ela realmente impacta de uma forma muito boa. Então nós vamos reativar, porque nós queremos a nossa comunidade com boas estradas e também, inclusive, trabalhar o nosso porteiro adentro, melhorando todas as estradas. Então vem aí esse trabalho retomado. E também vamos pavimentar, sim, vamos trabalhar para concluir 100% da nossa cidade a pavimentação. Ainda há muitas ruas, muito povo aí com lama, com barro, com pó, né? Então a gente tem que reativar esse trabalho e voltar a concluir nossa cidade. E também, uma coisa que a gente trouxe no nosso governo e que precisamos restabelecer, seria então as unidades das UTIs. Acho que ela beneficiou, salvou vidas. A gente sabe que para manter as UTIs é governo federal ou governo estadual. Cabe ao município apenas organizar isso, então só tem o trabalho do município. E a gente quer o quê? A gente quer salvar vidas, a gente quer cuidar do povo. A gente quer um governo humanizado, um governo que pensa nas pessoas, que trabalha com as pessoas e que quer o bem das famílias das pessoas. Então, o nosso trabalho vai se focar e retomar esse trabalho que fizemos das melhorias na saúde, principalmente buscando aí, então, restabelecer novamente as UTIs para o nosso município. Candidata, agora dando sequência na nossa entrevista, seguindo no nosso terceiro tópico, que fala sobre a questão da saúde, algo que aflige muitas pessoas, que deixa as pessoas preocupadas também quais são as propostas dos candidatos referente a esse tópico. O que nós temos aqui em relação a questionamentos é como a candidata avalia os impactos das políticas implementadas no seu governo e o que tem de propostas para melhorar a saúde pública no município, especialmente no que diz respeito ao acesso e ao atendimento de qualidade, o atendimento humanizado e a gestão de crises na saúde. 5 minutos, candidata. Perfeito. Bem, Patrícia, uma das primeiras ações do nosso governo, então, foi a compra do hospital. Acho que aí a gente já tirou toda a nossa população de uma situação de um impasse de medo de ficar sem hospital e ter que novamente se deslocar ao município vizinho para ter esse atendimento. Então foi na compra do hospital que a gente já restabeleceu, né, já normalizou esse trabalho. Inclusive, trazendo ali, inclusive num momento bem importante, a realização de mais de 3.000 cirurgias eletivas. Então, esse foi um trabalho impactante, ele ajudou, ele colaborou, a gente criou esse trabalho, cresceu e deu a oportunidade de Freiburg ser visto para cirurgias eletivas, né? E também a implantação do Disque Consulta, onde as pessoas não precisam ir até o posto de saúde para fazer a sua consulta. Faz a agenda e vai no dia certo, no horário certo, fazer a sua consulta. Então, isso também foi algo assim que humaniza, não precisa a pessoa ir e vir, sair do trabalho uma vez, 2 vezes e não conseguir a sua consulta. E também, como eu havia falado, que eu acho que foi uma coisa muito importante, no momento crucial para o município, para o Brasil, para o mundo, nós trouxemos para Freiburg, então, a instalação dos leitos de UTI, salvando vidas. Também outra situação bem importante foi a abertura antecipada dos postos de saúde. Como eu sempre trabalhei de uma forma de olhar as pessoas e me colocar no lugar das pessoas, cobrei com que a gente tivesse os postos de saúde abertos antecipadamente para que as pessoas pudessem, chegando lá, entrar, sentar e aguardar o tempo de ser atendido, mas no espaço adequado, sem ficar para o lado de fora, na chuva, no frio, no vento, porque já são pessoas que a gente já está indo lá porque precisa, está doente. Então vamos ter um aconchego para essas pessoas, né? E também nós adquirimos nesse governo o odontomóvel. O odontomóvel, ele saía de Freiburg e percorria o interior, levando o dentista. As pessoas não precisavam vir até a cidade para fazer atendimento dentário, mas sim lá na sua comunidade,
fazendo um rodízio em todas as comunidades do interior de Fraiburgo, eles faziam um atendimento dentário. Nós vamos voltar a reativar esse trabalho, porque é um pedido da nossa população. Inclusive, muitos daqueles tratamentos foram encerrados ali, parou. Estão pedindo retorno e a gente vai sim cumprir com isso. E ainda trazendo uma possibilidade de articular também a ida, inclusive, de médicos até as comunidades do interior, viabilizando essas pessoas que estão lá e têm essa dificuldade de ir para a cidade também, né? Acho que também nós trouxemos aí ambulâncias novas e queremos priorizar esse trabalho. Quando nós precisamos transferir pacientes, nós precisamos transferir pacientes com qualidade. Eu não esqueço do nosso trabalho na casa, lá em Florianópolis, a casa de apoio, onde no meu governo nós recuperamos a casa toda. Nós cuidamos desde a parte elétrica que estava danificada, mudamos os móveis, trazendo a melhoria de atendimento. Levamos o ar-condicionado porque o calor era demais, as pessoas que estavam lá, elas estavam doentes. O que um gestor público tem que fazer com o seu povo? É isso é gestão pública. É diferente de outra gestão. É gestão ao povo, é pública. Então, esse cuidado a gente teve de implementar um cardápio do almoço, do café das 4, do jantar, é ter um local adequado para receber essas pessoas, né? Então, se a gente teve esse trabalho e a gente construiu isso, nós queremos dar essa continuidade, continuar dessa forma, fazendo o trabalho de uma gestão pública, que é cuidar de quem mais precisa, de Fraiburgo no todo. Nós precisamos dos ricos para que eles consigam manter emprego, renda e melhorando o desenvolvimento da nossa cidade. Mas o serviço público, ele existe também para fazer os programas e as ações que beneficiem, Patrícia, o povo, os mais humildes. Então isso nós vamos com certeza, no nosso governo será um governo que vai trabalhar de mãos juntas e vai trabalhar em prol da comunidade. Então, candidato, chegando à metade da nossa entrevista, falando agora o tópico 4, que diz respeito aos projetos que envolvem a infraestrutura. A primeira questão abordada sobre isso, que a gente pode falar, é que durante a sua gestão, quais foram os principais projetos apresentados na parte de infraestrutura que foram desenvolvidos? E agora, né, nessa nova gestão, nessa nova candidatura, o que nós podemos apresentar de principais desafios da infraestrutura que o município apresenta hoje e que você, sendo eleita, vai resolvê-los? Candidato, 5 minutos. Então, acho que uma das tarefas que a gente iniciou o governo já, a gente tem uma única rodovia no município, que ela é estadual, e que ela tinha uma carência muito grande de longos anos de ser pavimentada. Então, já no início do governo, já comecei a correr atrás, trabalhar em cima dessa rodovia, que é Fraiburgo Frei Rogério, que é SC 451. Essa foi no meu governo, foi uma batalha, foi muito trabalho, mas realmente tudo ficou acertado, tudo ficou regularmente organizado, só o tópico de que na licitação que precisava fazer alguns ajustes. Então os ajustes foram feitos e aí está então acontecendo a obra Fraiburgo Frei Rogério. Então é uma grande conquista. Nós tivemos o maior programa de implementação de ruas na nossa cidade. Foram mais de 50 ruas pavimentadas. Bairro São Miguel foi, Nossa Senhora Aparecida, Nações recebeu. Então foram vários, né? E também foram mais de 3.000 quilômetros de estradas do interior recuperadas. Sabemos que Fraiburgo é um município agrícola e que precisa transportar a sua mercadoria, o seu produto, mas também as pessoas precisam ter a condição necessária de ir e vir. Uma outra questão que para nós foi muito importante no nosso governo, nós conseguimos recuperar nosso centro de evento, que estava numa situação bem caótica também, então ele foi reconstruído. Nós reconstruímos também várias escolas, todas as escolas do Centro de Educação Infantil passaram por algumas recuperações, foram mais de 5 milhões investidos em recuperação de escolas e centros de educação infantil, então esse foi um grande investimento também, a educação merece e precisa também. Fizemos revitalização de espaços públicos, eu não esqueço que as nossas praças eram podres,
Era impossível alguma criança da nossa cidade ir brincar, ter condições de brincar. Então nós iniciamos esse trabalho que trouxe para a nossa cidade, inclusive, um ar de limpeza, de organização, uma cidade mais aberta para a família poder. O objetivo dessas praças, desses parques, é espaço para a família. Ir lá, a criança brincar, tomar chimarrão, conversar, como segurar uma criança para dentro de casa, final de semana, final de tarde, ter um espaço. Então esse foi um objetivo importante, fizemos, construímos, não concluímos todas, mas assim, a maioria foi feita no nosso governo também. A gente também trabalhou muito na saúde, revitalizando postos e também construindo postos de saúde, construímos um posto de saúde da Macieira, para o nosso futuro. O que Fraiburgo precisa de infraestrutura para melhorar a vida das pessoas? Os cuidados que nós temos que ter com os alagamentos, gente. Esse será um desafio do nosso governo. Dar o resultado. Buscar recursos, precisamos de muitos recursos. Dar conta da limpeza do lago. Dar conta do que acontece no Vila Salete. Então, será sim um desafio do nosso governo. Nós vamos trabalhar muito para resolver isso. E também vamos trabalhar muito para concluir as nossas pavimentações, não deixar mais ninguém na lama ou no pó. Concluir 100% das ruas da nossa cidade. Então são esses os grandes desafios na infraestrutura para nosso futuro governo. Trazendo o nosso tópico que fala a respeito da educação, candidata, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que foi feito na sua gestão anterior em relação à educação e quais são os investimentos que o município precisa ter, caso você seja eleita, falando sobre infraestrutura, falando sobre inovação e falando especialmente sobre a valorização do profissional da educação. Candidata, 5 minutos. Então, no nosso governo nós investimos mais de 5 milhões em infraestrutura, tanto nas escolas quanto nas creches, ou seja, educação infantil. Todas passaram por alguma reforma ou grandes ampliações. Então, são investimentos que beneficiaram aí a vida dos professores, dos alunos, trazendo um conforto e ajudando, inclusive, na qualidade. Onde nós temos ambientes adequados, com certeza viabiliza mais concretizar nosso trabalho. E também, nós fomos pioneiros naquele momento. Eu quero falar um pouquinho, inclusive, do meu caminho enquanto secretária de Educação e prefeita. Nesse trabalho, a gente foi pioneiro na questão das playtables. Em Santa Catarina, foi o primeiro município que investiu na compra de 40 playtables. Esse é um trabalho para o alfabetizador, o professor que alfabetizava as crianças, em utilizar essa ferramenta na alfabetização. Também trouxemos para o trabalho de sala de aula em todas as salas da pré-escola ao 9º ano, todas com lousas digitais. Os nossos professores receberam notebooks, as salas informatizadas sempre estavam ali presentes na vida do aluno. O mundo é informatizado. As crianças já nascem querendo saber de tecnologias. Então, por que a escola privar nossos alunos dessas ferramentas? Então, assim, se nós queremos o nosso aluno construindo um futuro, nós temos que pensar nisso. Não podemos deixar isso para trás, não. E isso resultou no que a nossa educação foi crescendo. Nós saímos de uma situação caótica da educação e hoje nós estamos colhendo os frutos daquela sementinha que a gente plantou. Então, acho que investimento em educação é prioridade no governo. Mais de 300 mil também foram investidos na troca de todo o imobiliário escolar. Qualidade, melhoria, instalação de parquinhos nos centros de educação infantil, para que na hora de atividade as crianças pudessem ter um espaço adequado também para brincar. Mais 2 novos ônibus no nosso governo foram adquiridos para facilitar o transporte dos nossos alunos. Sempre cuidamos do transporte dos nossos alunos, viabilizando as melhorias necessárias de cada família, de cada aluno, em seu momento oportuno. Inclusive no nosso trabalho de contraturno, que eu valorizo muito a atividade de contraturno e é uma das atividades que nós precisamos trazer de volta. Tá? O nosso aluno precisa ter algo diferente a fazer do seu contraturno escolar. Então, com certeza, vamos viabilizar novamente esse trabalho. E uma formação continuada para os nossos professores. Se a educação vai bem, o resultado de tudo isso tem um nome.
são professores, e para isso eles precisam de uma qualificação, eles precisam de capacitação, participar de cursos, eles precisam também ganhar essa qualidade para eles, essas melhorias, onde eles vão levar para a sala de aula. Então a gente vai estar com esse trabalho novamente, junto com nossos professores, para viabilizar a qualidade. E retomando também, com certeza, a última pergunta, nós vamos retomar o atendimento da creche aos sábados. Acho que isso melhora a vida da família. Aquela família que não tem onde deixar o filho no sábado, que precisa ir trabalhar, às vezes fica o pai, às vezes fica a mãe, então tem que sair do serviço, dificulta a vida lá no comércio, na empresa também. Então nós vamos manter as creches aos sábados, como já era do nosso governo, para viabilizar o trabalho dos pais também. E também uma novidade que vem no nosso governo, cuidando aí do nosso jovem, aquelas pessoas que querem estudar, que precisam dessa formação, nós vamos então trazer para o nosso governo o transporte acadêmico gratuito para os municípios vizinhos. Então você jovem que está estudando ou que pretende estudar, aí vem a novidade então, no nosso governo, vocês terão a possibilidade de fazer os seus cursos, aqueles que vocês querem, com essa economia para vocês, sendo que o município então fará de forma gratuita o transporte acadêmico para vocês. E com certeza, falando ainda em educação, no primeiro ano vamos fazer a revisão do plano de cargos e salários para melhorar então e adequar a vida do nosso servidor. Dando continuidade à nossa entrevista, falando agora sobre a questão da gestão financeira do município. Então, para realizar obras na educação, na saúde, na infraestrutura, é importante que o município tenha uma gestão financeira adequada. E nós vamos conversar com a candidata Claudete, falando então, no tempo da sua gestão, como você avalia a gestão financeira do município durante a sua administração e que medidas pretende adotar para garantir a maior transparência e a participação pública nos orçamentos, né, da gestão, caso venha a ser eleita. Candidata, 5 minutos. Bem, como eu sendo servidora pública, estando dentro da prefeitura e sendo uma secretária de educação, eu ouvia dos prefeitos falarem e que em algum momento alguém ia assumir as dívidas que o município estava arrolando. E chegou bem na minha vez. E o prefeito anterior realmente ele disse, olha, na sua vez você terá muitas dívidas anteriores, precatórias a serem pagas. Então foi no nosso governo que isso aconteceu, né? Nos primeiros 2 anos a gente teve aí muitas dívidas e o desafio de manter a estrutura com todo o trabalho e iniciar uma gestão, inclusive, fazendo estradas, fazendo tudo que era possível, mantendo todo o trabalho desde o primeiro ano de governo. Não deixamos para o último momento. Nós começamos um governo fazendo melhorias, melhorando as estradas do interior, investindo naquilo que foi possível, melhorando, limpando a cidade. Eu nunca esqueço, uma das primeiras atividades que eu achava que eu olhava para a cidade e via, puxa, a cidade pode ficar limpa. Nós lavamos até as placas para manter uma cidade limpa. Se nossa cidade quer ser uma cidade bem vista, uma cidade turística, uma cidade onde vem turismo para cá, onde vem turistas, nós temos que ter ela organizada e limpa. Então isso foi uma das primeiras ações que a gente fez também, viabilizando assim, as melhorias da nossa cidade, do nosso povo também. E como a gente teve então esse desafio dessas dívidas a serem pagas, a gente buscou muito recurso a nível estadual, mas a gente buscou então a nível federal muitas emendas. E foi aí que a gente conseguiu respirar, equilibrar. Não fizemos endividamento do município, né? Seguramos as pontas, conseguimos manter todos os serviços, implementar melhorias, inclusive. A melhoria do Vale Alimentação já foi nesse momento. Inclusive, nós saímos de um Vale Alimentação de 160 para 500 e não estou bem lembrada agora, 560. Então, aí houve uma grande melhoria, proporcionando aquele servidor que o salário é tão pequeno, ele conseguir realmente ter um equilíbrio no salário dele, para poder, então, ter uma vida, uma alimentação, uma vida um pouco melhor, mais saudável. Então, a gente fez essas melhorias, mesmo com toda a dificuldade do financeiro que a gente tinha no momento.
Depois, ainda vindo a pandemia, dando mais custos ao município também, gerando mais despesas, mas a gente foi sempre equilibrando a economia do município e gerando aí melhorias, sempre trabalhando, sempre inovando, buscando fazer. Inclusive, nós conseguimos grandes ações e conseguimos também encerrar o governo, deixando muitos projetos, deixando recurso para que ações do primeiro ano do próximo governo fossem feitas com os recursos e com os projetos que a gente havia, então, destinado já naquele momento. Que pela pandemia, pela mudança do período eleitoral, não foi possível viabilizar todas as obras, conforme a gente também gostaria de fazer. Então, eu digo assim que foi realmente um grande desafio, foi um governo diferenciado por N motivos, né? Mas a gente saiu ainda vitorioso. Muitas coisas foram feitas, muitas ações, e principalmente o que eu sempre prezei nos setores foi um bom atendimento ao público, humanizado. É isso que a gente tem que trabalhar e é isso que eu quero voltar a fazer, um trabalho humanizado, que as pessoas realmente vão até os espaços públicos e lá eles consigam ser, no mínimo, bem atendidos. Se talvez tenha que dizer não, sim, teremos que dizer um não, mas que realmente eles entendam e seja da melhor forma possível. E em relação ao futuro e falar em transparência, vamos manter a transparência. Nós somos um governo super transparente. Tudo que fazíamos era colocado para o público. As pessoas sabiam o que estava acontecendo, sabiam para onde estavam indo as emendas e sabiam aonde estavam indo os recursos. Não deixamos em nenhum momento emendas ou recursos segurando para usar no último ano de governo. Nós fomos recebendo, utilizando, trabalhando para fechar um governo redondinho. Esse foi o nosso trabalho. Trazendo o nosso penúltimo tópico da nossa entrevista aqui com a candidata Claudete Geller Matias, falando agora sobre a questão da gestão anterior e os projetos para o futuro. Então a gente sabe que todos os candidatos entrevistados já tiveram uma gestão aqui no município como o cargo de prefeitos, né? Então falando agora sobre os projetos ou políticas da sua gestão anterior, candidata Claudete, como você avalia o que pode continuar, que foi na sua gestão, mas que pode ser expandido ou pode ser dado continuidade caso você vencer eleita, e o que você faria de diferente, o que poderia ser feito melhor ou o que você não faria na sua gestão caso seja eleita. Então, essa é a questão agora. 5 minutos, candidata. Obrigada. Então, acho que uma das coisas que a gente quer voltar a reativar é a Casa de Apoio Florianópolis. Eu acho que isso a gente fez no nosso governo uma reforma, fez melhorias, mas ela da forma que ela deixou de existir. E hoje é diferente, hoje as pessoas têm que ir e vir, né, todos os dias, e o fato de ir e vir no mesmo dia doente, ele acaba que, pra gente que está com saúde, o ir a Florianópolis e voltar ao mesmo dia, ele é cansativo. Imagina uma pessoa que não está bem de saúde. Então a gente quer reativar a Casa de Apoio Florianópolis para cuidar da saúde do nosso povo. Então isso é um trabalho que ele existia e a gente quer retomá-lo, tá? Também, de suma importância. E também a educação, aquela retomada do atendimento aos sábados, para nós é de suma importância. Mas também, acho que olhando pela educação, essa questão aí da informática, das tecnologias, levar novamente para o nosso aluno. Isso é atrair, isso é trazer uma novidade, aquela coisa gostosa, porque eu vou para a escola, porque lá tem algo novo para mim fazer. Lá tem um computador, lá tem uma lousa, lá tem uma coisa que me chama atenção, eu quero aprender. E para o professor também, facilita muito a vida do professor. É mais fácil para ele ensinar, é mais fácil usando as tecnologias, trazer as novidades para o seu aluno, para o aprendizado. Então são coisas que a gente quer inovar, quer melhorar e quer manter. E a saúde então nem se fala. A saúde ela vai estar em primeiro lugar, nós temos que buscar muitas novidades aí para melhorar a nossa saúde. E só basta a gente querer, ter vontade, precisa só ter vontade. É só trabalho, é trabalhar, é correr atrás.
E também infraestrutura seria a pavimentação, as melhorias dos espaços públicos, dar continuidade às melhorias dos espaços públicos, e também acho assim que buscar uma adequação naquilo que precisa, né? Acho que o povo aguarda e espera por isso também. E a retomada, nós queremos retomar, porque nós paramos, 2 anos nós não pudemos dar continuidade ao esporte. Foi uma das ações que ficaram mais prejudicadas no nosso governo pela pandemia. Então, uma retomada que a gente quer fazer na parte esportiva, esporte e lazer. Queremos buscar isso novamente, trazer para a pauta, melhorar, buscar melhorias, novidades para o nosso povo, que está carente da questão do esporte, que está esperando um governo que olhe pelo esporte, que acredite, que sabe o quanto o esporte é necessário na vida das pessoas. Desde a nossa criança, ao jovem, ao adulto, todos podem participar e todos vão participar no nosso governo, porque nós vamos retomar o esporte firmes, fortes e valentes. Nós queremos um esporte novamente arrojado para a nossa cidade. As competições, nós temos grandes pessoas preparadas ou querendo ser preparadas para competições. Isso nós vamos trabalhar nesse governo, tenho certeza que o povo está aguardando, esperando por esse momento. Eu acho assim que no nosso governo houve falhas, com certeza. Não somos perfeitos e dessas falhas houve aprendizagem. A gente aprendeu com isso. Então, a gente quer novamente rever esses nossos erros, corrigir e vir com uma novidade, uma forma nova, principalmente ouvindo a população. A gente percebeu que fazer um governo que a gente consiga ouvir as pessoas, ter a opinião das pessoas, tomar uma atitude depois de ouvir a população, é um governo participativo, é um governo comunitário. Esse foi um grande aprendizado para a minha vida. Eu acho assim que eu vou levar isso para quem estiver governando comigo, quem estiver nesse governo. A gente vai trazer aí novas pessoas para o primeiro escalão. A gente vai trazer pessoas com certeza que venham com vontade, com muita determinação, para fazer do jeito que a Claudete quer, olhando para o mundo, olhando para o Brasil, olhando para Fraiburgo, para a nossa família, para as nossas pessoas, cuidar delas. Ter um carinho que nós precisamos ter e um respeito para esse ser humano que está aqui nessa cidade linda, maravilhosa e que precisa, assim, alguém que realmente seja aquela pessoa que olha e sabe respeitar, em primeiro lugar, vocês. Trazendo então o último tópico aqui da nossa entrevista de hoje, falando agora então diretamente com você, eleitor. Nós trazemos o espaço para todos os candidatos, lembrando que essa entrevista, a pauta que eu trouxe aqui para a candidata Claudete Geller Matias, vai ser a mesma pauta para os demais candidatos, eles receberam a mesma questão, todos eles têm essa pauta em mãos. E o último tópico que nós trazemos aqui é referente a por que os eleitores devem confiar na sua capacidade de liderar o município novamente, candidata, e que mensagem que você deixa então para o povo fraiburguense. 5 minutos. Acho que uma das primeiras colocações que eu posso fazer é uma experiência comprovada, comprometimento com o povo, com a vida pública. Sou mãe, sou avó, sou alguém que sabe se colocar no lugar do outro. Acho que uma das primeiras ações de um político é saber se colocar no lugar do outro. Sei da importância de uma gestão pública, que você precisa dos ricos que mantenham a sua cidade com emprego, com renda, com desenvolvimento, mas a prefeitura precisa fazer ações para os mais humildes, para aqueles que realmente precisam do serviço público, através da assistência social, da saúde, da educação, do desenvolvimento, e assim vão, vários setores que precisam se comprometer com o bem-estar do nosso povo, com aquelas pessoas, com aquelas famílias, com aquele empresário, com o pequeno, com o grande, com o médio, que eles se sintam bem, se sintam valorizados, através do momento que a gente vai reativar e, com certeza, fazer andar o loteamento Santa Sara, que é um loteamento misto, onde nós vamos ter empresas e vamos ter também moradias, né? Então, isso precisa ser revisto, precisa chegar na mão de vocês precisam ter isso para poder crescer, nós vamos trabalhar forte e firme nesse trabalho. Como eu tenho uma história de nunca parar, de sempre estar buscando, eu saí de uma prefeitura de prefeita, mas eu nunca deixei de buscar um resultado pela minha cidade,
inclusive em alguns momentos pela minha região. Deixei de ser prefeita, mas não deixei de buscar resultados, insistindo na rodovia da SC 451, haver a continuidade, mas também trazendo recursos, inclusive para Fraiburgo, tá? Deixando emendas nas mãos dos nossos vereadores e levando também a possibilidade, quando assim eu fui atendida, da forma com que era possível, que nem sempre fui recebida para poder fazer esse apoio, mas então trabalhando nos municípios onde eu fui recebida e onde receberam o apoio da Claudete. Esse trabalho eu estava aqui presente para fazer enquanto assessora de governo na Assembleia Legislativa e também na LESC, como assessora parlamentar. Em todos os momentos eu trabalhei por Fraiburgo, pelo meu povo. Eu só não fiz além, por muitas vezes eu não consegui não me entenderem como alguém que estava ali para ajudar, para somar, para fazer o melhor, porque eu pensava, eu não estou como prefeito, mas eu tenho compromisso com esse povo, eu tenho compromisso com essas pessoas, elas acreditam naquilo que eu quero para elas também. Hoje eu estou aqui novamente me apresentando a vocês como uma candidata a prefeita, tá? Por todas essas experiências, por essa pessoa que fui, que sou, que quero continuar sendo, uma pessoa pública, que pensa no bem das pessoas. Estou como candidata a prefeita e junto comigo eu levo o vice, o Valcir Rezadori, também uma pessoa centrada, que também vem para somar no nosso governo. Juntos nós vamos trabalhar por Fraiburgo, trabalhar por melhorias, trabalhar não tendo hora, não tendo dia, nem chuva, nem sol, mas fazendo o nosso melhor por vocês. E uma equipe grande aí de vereadores, são os nossos melhores candidatos, nós queremos trazer para vocês, para que escolham entre eles o melhor. E com a Claudete e o vice-rezador e a escolha de nossos vereadores, nós vamos trabalhar sim junto com vocês. Rever o que as pessoas estão me falando hoje nessa questão do estacionamento, do trânsito. Por que não beneficiar as pessoas? Por que não ouvir? Puxa, se eu estou perdendo o meu freguês, se eu estou com dificuldade, por que não voltar atrás? Nós vamos atender vocês, porque nós somos humanos. Nós queremos sim fazer um governo que vai estar ouvindo, que tem essa abertura. Nós queremos estar mais presente na vida de você, agricultor. Nossa agricultura é grande, ela é pujante. Hoje o nosso município é agrícola. E eu sou do agro também. E eu sei as necessidades que o agro passa hoje e que as dificuldades que também tem, porque eles pedem o quê? Estradas. Então vamos trabalhar fortemente com vocês, querendo o seu melhor. Nós vamos ter o nosso vice mais próximo aí, você do interior. Ele já trabalhou numa secretaria de agricultura e ele vai estar próximo de vocês. Vamos confiar, vamos junto, vamos fazer o melhor. Queremos uma cidade novamente limpa, uma cidade que ouve o nosso povo, uma cidade que está próximo de você, junto com você, do lado, seguindo em frente, seguindo para o melhor. É Fraiburgo em boas mãos. Contamos com você. E o número é 44. Encerrando aqui a entrevista então com a candidata Claudete Geller Matias, lembrando que para você que segue as redes sociais do Jornal Fatos, para você que está acompanhando através do YouTube essa entrevista, todos os candidatos à Prefeitura de Fraiburgo estão recebendo essa pauta, as mesmas questões para serem respondidas durante a entrevista. Então são 8 tópicos que os candidatos vão responder e terão 5 minutos para trazer as suas propostas, para trazer as suas respostas e falar um pouquinho do que eles pretendem para o futuro de Fraiburgo. Eu acredito que é isso que você, fraiburguês, quer saber. O que os candidatos à Prefeitura de Fraiburgo vão fazer e já fizeram, porque lembrando, todos eles já tiveram a oportunidade de serem prefeitos aqui no nosso município, então eles vão trazer o que foi feito e o que pode ser feito aqui durante o mandato deles, caso sejam eleitos. Você pode acompanhar todas as entrevistas aqui no Facebook do Jornal Fatos, no Instagram do Jornal Fatos e também através do YouTube. Agradecendo então mais uma vez, muito obrigada, candidata, por disponibilizar. Eu sei que é um período corrido para todos os candidatos agora, né? E esse tempo para nós também foi muito importante. Muito obrigada por nos receber. Obrigada a você, Patrícia. Foi uma honra participar aqui do Jornal Fatos. Deus abençoe a todos e estou à disposição de vocês. Jornal Fatos, a informação como você nunca viu.